que bom que nós estamos aqui juntos novamente. Eu sou o professor de Física, Robson Santos, e o propósito de hoje é entrarmos no nosso sexto capítulo do curso de Física, em que o objetivo será tratar dos assuntos força de atrito e plano inclinado. Nessa primeira aula, vamos focar no assunto força de atrito, em que nesse momento específico trataremos somente da teoria sobre o conceito, a parte conceitual. Numa aula posterior, que você pode acessar no card aqui acima, nós realizaremos exercícios sobre esse assunto. Vamos lá? Vamos pensar na seguinte situação, pessoal. Olhe para esse veículo sendo empurrado por essa pessoa. Quem empurra o carro se depara com componentes que se agarram, como as peças do motor, os componentes da roda, os pneus e o piso. Em alguma dessas circunstâncias, a força desse agarramento pode ajudar quem empurra o carro? Ou seja, você acredita que uma dessas forças que, como eu poderia dizer, gera um tipo de agarramento, de atrito, ela poderia, ao invés de atrapalhar o movimento, ajudar o movimento desse carro? Vamos ver? Pessoal, a força de atrito ela está envolvida em várias circunstâncias do nosso cotidiano. Toda vez que, por exemplo, você quer arrastar um móvel, uma caixa sobre o piso, você tem essa força de atrito que atua no sentido contrário do seu deslocamento. Um carro, quando ele se movimenta num ambiente qualquer, existe atrito entre as moléculas de ar e a carroceria do veículo. E quando nós nos movimentamos, seja para andar ou para correr, há um atrito entre os nossos pés e o piso. Ou seja, o atrito ele sempre existe em circunstâncias pré-deslizamento ou durante o deslizamento de um corpo em relação ao outro. A força de atrito, pessoal, ela se deve pela rugosidade dos corpos que estão envolvidos. Na natureza, não existe um corpo perfeitamente liso. Todos os corpos possuem uma determinada rugosidade. De forma que corpos, quando entram em contato, a rugosidade de um interfere na rugosidade de outro, e por conta disso você tem uma certa aderência. Essa aderência nós chamamos de atrito. A força de atrito ela surge quando há uma tendência de um corpo deslizar sobre o outro. Portanto, o atrito que já estaria existente permitirá que surja a chamada força de atrito, que ela será contrária à tendência ao deslizamento dos corpos. Portanto, quanto maior a rugosidade, maior será o atrito, ou seja, maior a aderência entre os corpos, e, consequentemente, maior será a força de atrito. A rugosidade ela depende especificamente dos tipos de materiais envolvidos. Veja, eu tenho na imagem uma série de lixas, cada lixa tem a sua rugosidade. E essa rugosidade se dá por conta da quantidade de partículas que tem numa área específica. Cada superfície que você necessita trabalhar para gerar um desbastamento, um suposto alisamento, para cada tipo de superfície você tem uma lixa com uma determinada rugosidade. Então, por exemplo, se um trabalhador quer lixar uma parede, ele usa um determinado tipo de lixa, mas se por acaso ele quer, por exemplo, retirar a pintura já desgastada de um metal, ele vai usar uma lixa que eles chamam de lixa mais grossa, mas na verdade é uma lixa com maior rugosidade. E quando a gente fala de rugosidade, numericamente falando, nós estamos falando de um coeficiente de atrito. Esse coeficiente de atrito ele não vai depender de uma superfície específica, mas vai depender dos materiais que estão envolvidos. Por exemplo, voltando àquela circunstância anterior que nós falamos de lixa, se você usa uma lixa numa parede, você vai ter um determinado coeficiente de atrito. Ao pegar essa mesma lixa e atritá-la, por exemplo, com a madeira, o coeficiente de atrito será diferente, ok? E por quê? Porque no atrito entre superfícies, o que importa não é somente a rugosidade de um material, mas a rugosidade dos dois materiais envolvidos. Então, numericamente, o que isso vai repercutir no atrito, nós chamamos de coeficiente de atrito, ok?
Quanto maior o coeficiente de atrito, maior, consequentemente, será a força de atrito. Então, por exemplo, olha a relação entre aço com outro material, com outra peça de aço a seco. Veja que o coeficiente de atrito estático é de 0,8. A partir do momento que a gente usa um lubrificante, esse coeficiente de atrito muda porque as superfícies agora mudaram, já não é mais aço sobre aço seco, é aço sobre aço com lubrificante. Então você vai ter 0,10. Madeira sobre madeira, 0,5. No entanto, quando você coloca essa madeira sobre a neve, esse coeficiente de atrito diminui bastante, você vai ter 0,12. Consequentemente, a aderência da madeira sobre a neve vai ser inferior da madeira sobre madeira. E, por consequência, também, menor será a força de atrito, ok? Agora, veja esses dois exemplos que eu coloco aí para vocês. Primeiramente, eu coloco um homem empurrando uma caixa. Ele realiza uma força sobre essa caixa para a direita. Por conta disso, em virtude do atrito existente entre a caixa e o piso, eu vou ter uma força de atrito X, qualquer. A partir do momento que eu coloco uma caixa sobre outra, ao aplicar-se a mesma força de atrito, a mesma força sobre a caixa de baixo, o atrito será bem superior à circunstância inicial. Agora, por que isso acontece? O que tem de diferente numa circunstância em relação à outra? Você pode imaginar logo de cara, é o fato de você colocar uma outra caixa sobre a primeira. Mas será que é só isso? Será que seria somente o peso do conjunto? Na verdade, sim. Mas a gente tem algumas outras considerações a fazer. Tome muito cuidado com essa premissa que o simples fato de aumentar o peso do conjunto vai repercutir no aumento da força de atrito. Bom, nessa circunstância que eu apresento agora para vocês, eu coloco uma xícara sobre a mesa. Essa xícara, como todos os corpos ao redor do planeta Terra, está sujeita à força-peso, que é a força de atração gravitacional. A xícara, por conseguinte, ela vai comprimir a mesa realizando uma força de compressão. Numa reação a essa força de compressão, a mesa irá empurrar a xícara para cima através de uma força normal. Sendo essa força normal igual à força-peso, a xícara não acelera nem para baixo nem para cima, né? Ou seja, a força normal ela acaba sendo igual à força de compressão, porque é uma relação... É uma relação de ação em relação. Lembra da terceira lei de Newton? Que a toda ação há uma reação de mesma direção, mesma intensidade em sentidos opostos. Como a xícara realiza uma força de compressão sobre a mesa para baixo, a mesa realiza uma força sobre a xícara para cima. Força essa chamada normal e que deverá ter a mesma intensidade que a força de compressão. Portanto, quanto mais a xícara comprime a mesa, maior vai ser a força normal, ou seja, maior será a força com que a mesa empurrará a xícara para cima. O que ocorre com a força de atrito caso esse homem venha comprimir a lixa na parede com maior força? Tente identificar o que irá acontecer. É provável que a sua resposta tenha sido o seguinte: se ele comprime mais a lixa, maior vai ser o atrito em relação à parede. E você está certo. Mas isso significa que a lixa aumentou seu peso? É evidente que não. O que aconteceu é que houve maior compressão, ou seja, a lixa comprimiu mais a parede, por conta disso houve um aumento na força de atrito. Só que o seguinte, quando a gente aumenta a força de compressão, consequentemente aumenta-se também a força normal, ou seja, se a lixa comprimiu mais a parede empurrou com maior intensidade a lixa, realizando sobre ela uma força normal. Portanto, naquela circunstância que eu mostrei para vocês de uma caixa sobre outra, o que houve, na verdade, não foi o aumento do peso da caixa de cima. O que houve é que ela comprimiu mais o piso por causa da caixa que foi posta por cima dela. Isso poderia ter acontecido caso você dentro da caixa tivesse colocado, por exemplo, um outro corpo lá dentro, né?
e por conseguinte, a compressão da caixa sobre o piso seria maior. Mas o que importa é o seguinte: nesse caso, não cabe falarmos sobre coeficiente de atrito, porque as superfícies envolvidas continuam sendo a mesma. É a base da caixa de madeira sobre o piso. Aumentar o peso colocando uma caixa sobre ela ou colocando um corpo por dentro não altera o coeficiente de atrito. O que se altera é que haverá maior compressão da caixa de baixo sobre o piso. Com o aumento da força de compressão sobre o piso reage mais com a força maior, chamada essa de força normal. Quanto maior for a força normal, maior vai ser o atrito entre os corpos. Ok? Então, o que importa, na verdade, é o quanto que você comprime uma determinada superfície. E, por conta disso, ela irá reagir mais ainda, realizando sobre você, sobre o corpo que está sobre ela, uma força normal maior. E quanto maior a força normal, maior vai ser a força de atrito entre os corpos envolvidos. Por conta disso, podemos crer que a força de atrito ela depende basicamente de dois fatores. Ela depende, primeiramente, do coeficiente de atrito, e isso vai depender dos materiais envolvidos, e também dependerá da chamada força normal. E, por fim, chegamos à equação que trata da força de atrito. A força de atrito ela se dá pelo produto do coeficiente de atrito vezes a força normal. Agora, vamos diferenciar os chamados atrito estático de atrito dinâmico. E a pergunta que eu faço é o seguinte: por que colocar um corpo em movimento é mais fácil do que mantê-lo em deslocamento? Já reparou isso? Você já empurrou algum carro na sua vida? Reparou que retirá-lo da sua posição de velocidade zero de repouso é muito mais difícil do que mantê-lo em movimento? Por que será que isso acontece? Vamos ver. Primeiramente, vamos entender o que seria atrito estático do que seria atrito dinâmico. No momento em que a gente está empurrando um corpo e ele ainda não entra nas circunstâncias de movimento, o atrito ele está ali presente sim, mas nós chamamos de atrito estático. A partir do momento que conseguimos colocá-lo em movimento, esse atrito passa a chamar-se de atrito dinâmico ou cinético, porque ocorre ali um escorregamento ou um chamado deslizamento. O fato é que, para os mesmos corpos envolvidos, o coeficiente de atrito estático ele sempre é maior ou igual ao coeficiente de atrito dinâmico. Por conta disso, há duas forças de atrito envolvidas. A força de atrito estático, ou estática, e a chamada força de atrito dinâmica. A força de atrito estática ela sempre será igual ou maior que a força de atrito dinâmica. Por conta disso que colocar um corpo em movimento durante as circunstâncias de deslizamento é sempre mais difícil do que manter esse corpo em movimento. Lembrando que o deslizamento, no caso do carro, quando nós o empurramos, não se dá entre o pneu e o piso, né? A gente não coloca um carro em movimento fazendo com que o pneu deslize sobre o piso. Esse atrito dinâmico é por causa das peças móveis presentes no motor do carro, no câmbio e no cubo de roda, né, nas peças, as peças móveis existentes no cubo da roda ali. Né? E tem esse gráfico que relaciona a força aplicada com a força de atrito. Veja só. Primeiramente, eu tenho uma linha aqui reta, porém inclinada. Essa linha correlaciona, está uma correlação entre força aplicada e a força de atrito estática. Vamos lá. Conforme você vai empurrando um corpo, estando ali na circunstância de repouso, a força de atrito estática ela também aumenta. E você vai empurrando com maior força, aumentando a força aplicada e essa força de atrito estático também aumenta. Mas ela chega até um valor máximo. A partir do momento que ela chega a um valor máximo, essa força de atrito ela diminui até chegar a um chamado atrito cinético. E o atrito cinético ele tem uma força constante, independente do aumento da força que você vem aplicar. Então, isso que acontece. Você começa a aplicar uma força sobre o corpo, a força de atrito ela aumenta também,
até um valor máximo. Posteriormente a isso, a força de atrito cinético, ou seja, quando o corpo já está em movimento, ele para de aumentar, por mais que você venha aumentar a força aplicada sobre o corpo. Beleza? Então vamos lá. Agora, voltando àquela primeira pergunta que eu tinha feito a vocês, será que é possível que forças que geram esse agarramento, e como nós já aprendemos, força essa chamada de atrito, será que a circunstância que o atrito pode, ao invés de atrapalhar o movimento, facilitá-lo? Pois é, pessoal, de repente, para sua surpresa, existe sim. Veja só no caso quando nós andamos. Quando nós andamos, nós temos o nosso pé em contato com o piso. Há um atrito entre o nosso pé, o nosso calçado e o piso. Por conta desse atrito, quando nós queremos movimentar o nosso pé para trás, automaticamente nós empurramos o chão para trás. Por causa desse atrito, se o pé ou o calçado empurra o chão para trás, o chão vai acabar empurrando o nosso pé para frente. Só que o que acontece? Como o nosso pé está conectado ao nosso corpo, todo o nosso corpo acaba sendo empurrado para frente. Só que o pé está agarrado, está conectado ao piso por conta de atrito. Então, nessa circunstância, o atrito, ao invés de impedir o nosso movimento, ele é um facilitador. É graças a ele que nós conseguimos nos movimentar. O mesmo acontece, por exemplo, quando no caso dos veículos. Vamos olhar para essa terceira figura aqui. Vamos imaginar as rodas dotadas de tração, aquelas que são conectadas ao motor do carro. Quando a roda gira, por exemplo, para nós no sentido horário, você tem um contato entre o pneu e o piso. O pneu empurra o chão para trás através da tração. Em reação à tração, o piso empurra o pneu para frente. Mas como o pneu está conectado à roda ao eixo, o eixo no veículo, todo o veículo é impulsionado para frente. Então, por conta disso também, o atrito facilita, é o que promove o movimento dos carros, caminhões, ônibus, enfim. Tá? Já no caso das rodas sem tração, o que acontece? Como o carro está sendo impulsionado para frente, tá? Imagine que aqui é a roda dianteira de um carro, aqui é a roda traseira. O carro está se movimentando para a nossa direita. O carro puxa o eixo está conectado às rodas acabam sendo impulsionadas para frente, e aí, por conta desse atrito que existe entre o pneu e o piso, nesse caso, o pneu tenta empurrar o chão para frente, mas por conta do atrito, o atrito empurra o pneu para trás. Como isso daqui é um corpo que ele tem um movimento rotacional, há uma permissão para o movimento rotacional, esse atrito que empurra o pneu para trás acaba fazendo com que a roda, e consequentemente o pneu e consequentemente a roda, acabem girando. Então, em todos esses casos aqui, o atrito foi o que permitiu o movimento, seja da pessoa ou de um veículo automotor. Ou seja, nem sempre a força de atrito ela é contrária ao movimento dos corpos. Ok? O que a força de atrito é sempre contrária ao deslizamento. Ok? Muito importante você saber disso. Agora vamos lá. Vamos falar da relação entre força de atrito e movimento. Veja essa circunstância aí, primeiramente, que eu quero mostrar para vocês. Dois homens executam forças de mesma direção em sentidos contrários sobre uma corda. O da direita realiza uma força de 100 newtons, o da esquerda de menos 80 newtons, porque o sentido positivo foi para a direita. Para determinarmos o movimento dessa corda, primeiro devemos saber qual será o valor da força resultante sobre ela, que se dá pelo somatório dessas forças. 100 mais ou menos 80, né? Em toda subtração você tem uma soma escondida, né? Você tem 100 mais o menos 80, o resultado disso é 20 newtons. 20 newtons que será voltado para o lado da maior força, que é de 100. Por conta disso, a força resultante é de 20 newtons e para a direita. E agora, vamos ver esse videozinho aqui, que irá elucidar mais ainda essa relação entre atrito e movimento para a gente. Vamos lá.
Olá pessoal, beleza? O meu objetivo aqui é utilizar uma simulação computacional para facilitar a sua interação com a matéria, ok? Primeiramente vamos simular aqui uma circunstância que uma circunstância hipotética, não real, em que o atrito seja zero. Uma situação impossível em circunstâncias reais, tá? Mas vamos lá. Eu tenho um corpo aqui cuja massa é de 50 kg, e aqui em cima eu tenho um velocímetro que vai te indicar o valor da velocidade. Então vamos lá, vamos começar a empurrar essa caixa. Veja que a única força aplicada aqui é a força da própria pessoa que está empurrando a caixa. Consequentemente, ela está sendo representada por uma seta laranja e acima dela tem uma seta que representa a força resultante. Como a força aplicada é a única força, ela vai ser a força resultante e a velocidade vai aumentar no decorrer do tempo. A pessoa soltou a caixa e como não há atrito, então não há nenhuma força contrária ao deslizamento, de forma que a força resultante agora passa a ser zero. Não tem mais força aplicada, também não tem mais força de atrito, visto que eu coloquei uma situação hipotética aqui de atrito igual a zero. Como a força resultante é zero, por consequência, de acordo com a segunda lei de Newton, não haverá aceleração, então a velocidade não irá variar no tempo, ok? Então, vamos voltar aqui a uma situação inicial. Então, nós vimos que numa situação em que o atrito seja zero, não haverá força contrária ao deslizamento. Agora, numa situação real, pessoal, o que acontece? Nas circunstâncias reais do nosso dia a dia, você vai ter sempre dois tipos de atrito, dependendo da força que você aplica. Numa situação, você vai ter o chamado atrito estático. O atrito estático é aquele que ocorre enquanto não há deslizamento entre esses corpos. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Esse rapaz ele vai empurrar e haverá uma força no sentido contrário ao deslizamento. Esse deslizamento ainda não acontece. O atrito estático, ele sempre age contrariamente ao deslizamento. E o atrito estático, pessoal, a sua força ela varia dependendo da força que você está aplicando. Haverá uma circunstância que essa força de atrito será superada pela força que está sendo aplicada, que é o que acontece agora. Veja, a força aplicada ela passou a ser maior que a força de atrito. Dessa forma, teremos uma força resultante diferente de zero, e, de acordo com a segunda lei de Newton, haverá aceleração. Por conta disso, que, como você pode ver lá no velocímetro, a velocidade ela está aumentando no decorrer do tempo. A partir do momento que a força aplicada deixar de existir, o que irá acontecer? O corpo ficará sujeito única e exclusivamente à força de atrito, e aí a força resultante é contrária ao movimento, e a sua velocidade irá decair até que ela chegue a zero. Ok? Agora vamos lá. Quais são as variáveis que influenciam na força de atrito? Pois bem, vejam, a partir do momento que eu efetuar a alteração dos corpos que estão entre contato, eu posso alterar a força de atrito que irá surgir mediante o mesmo estímulo. Então, por exemplo, vamos considerar que eu coloque aqui uma situação de atrito muito intensa. É como se eu estivesse alterando o piso onde essa caixa aqui está, ela está apoiada. Veja que a pessoa está empurrando, ela empurra, 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 e ainda assim ela não consegue movimentar a caixa. A força de atrito está aumentando, aumentando, aumentando. Agora sim, né, vamos ver aqui quando que a velocidade vai variar. Só a partir de 178 newtons, ok? Só a partir daí que eu vou ter uma força aplicada maior do que a força máxima de atrito. No entanto, eu posso reduzir o atrito de forma que facilmente, olha, com uma força superior a 48 newtons,
eu consigo realizar a variação da velocidade. Quanto maior for o coeficiente de atrito estático, que é a situação que eu estou simulando aqui como muito atrito, quanto maior for o coeficiente de atrito estático, maior vai ser a força necessária para que eu movimente esse corpo com variação de velocidade. No entanto, veja que, a partir do momento que este corpo entrou em movimento, por mais que aumente a força aplicada, a força de atrito permanece a mesma. E por que isso acontece, pessoal? Porque o atrito, a partir da circunstância que o corpo já entra em movimento, chamado de atrito dinâmico, ele possui um coeficiente que é fixo. Ele não varia de acordo com a demanda, ok? Agora, se nós mantivermos uma circunstância em que eu tenho o mesmo coeficiente de atrito, no entanto, eu aumente a carga, o que vai acontecer agora? Veja que, mesmo numa situação de atrito mediano, eu precisei de mais de 188 newtons para aumentar a velocidade, ou seja, para que a força aplicada superasse a força de atrito e assim eu tivesse uma força resultante diferente de zero, ok? Isso porque eu aumentei a carga, coloquei uma caixa sobre outra. Vamos ver qual seria o valor necessário caso eu tivesse somente uma caixa. Veja que para um determinado coeficiente de atrito, o coeficiente de atrito aqui é o mesmo da circunstância anterior, com uma força superior a 94 newtons, já foi possível superar a força de atrito estática. E o que alterou de uma circunstância para outra, pessoal? Foi a carga. A partir do momento que eu coloquei uma caixa sobre a outra, a força de atrito estática, ela teve um valor máximo maior do que na circunstância que está agora. E o que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que, a partir do momento que o solo ele é mais comprimido, a força de atrito estática ela atinge um pico maior do que nas circunstâncias de menor compressão. A partir do momento que um corpo comprime o outro, exerce uma ação sobre o outro, há uma reação, em que a reação se dá pela chamada força normal. A força normal é uma reação à compressão. A partir do momento que eu coloco um corpo sobre o outro, a compressão que essas duas caixas irão realizar no piso será maior e, por consequência, a força normal ela também será maior. Então, o que nós vimos? Que a força de atrito ela vai depender basicamente de dois fatores. O chamado coeficiente de atrito, que será estático nas circunstâncias estáticas e que ele varia até um valor máximo. O coeficiente de atrito também pode ser dinâmico, que é aquele que é constante e ocorre a partir do momento que há o deslizamento. E a força de atrito também depende da chamada força normal, que é uma reação à compressão entre os corpos. Ok, pessoal? Bom, espero que o vídeo tenha ajudado a elucidar você no tocante a essa relação entre força de atrito e movimento. E para fecharmos esse assunto, vamos resolver somente um exercício, em que nele eu apresento um bloco de massa de 8 kg que é puxado por uma força horizontal de 20 newtons. Sabendo que a força de atrito entre o bloco e a superfície é de 2 newtons, calcule a aceleração em que fica sujeito o bloco. Considere que a aceleração da gravidade seja de 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá. Vamos pegar os dados que a questão nos dá. Primeiro, que a força que puxa o bloco é de 20 newtons. Eu vou considerar que o sentido positivo é para a direita. A força de atrito entre o bloco e a superfície será de 2 newtons, o módulo, né? A massa do bloco é de 8 kg, a questão quer saber qual é o valor da aceleração. De acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante sobre um corpo se dá pelo produto massa vezes a sua aceleração. Para achar a força resultante, eu vou realizar um somatório das forças envolvidas, força aplicada e força de atrito. 20 mais o menos 2, por que a força de atrito é menos 2? Porque ela se dá no sentido contrário ao que eu determinei que é positivo, para a direita.
Então, eu vou ter 20 menos 2, que vai dar 18, ou seja, a força resultante é de 18 newtons. Por conta disso, aplicando esse 18 newtons na segunda lei de Newton, eu vou ter que 18 é igual a 8 vezes a aceleração. Dividido 18 por 8, eu vou ter 2,25. Ou seja, a aceleração do corpo é de 2 metros por segundo ao quadrado. E por fim, pessoal, eu agradeço você em mais essa sua presença. Assista a nossa próxima aula, que é de resolução deste exercício. Ou, se por acaso isto para você basta, passe para a nossa aula teórica sobre ainda o capítulo 6, em que eu tratarei sobre plano inclinado. Ok? Bons estudos e até a próxima!